Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diogo Esteves Pereira e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre legística. Recentemente foi lançado pela editora Juspod a nossa obra, né? Manual de Legística, Teoria e Prática, né? É um livro que traz muitos conceitos, definições, modelos, exemplos. A gente buscou aí conjugar bem aí a prática, né? E a teoria da legística, né? Um tema muito importante, né, nos dias atuais, ainda mais hoje que a gente tem uma gama enorme de atos normativos, né, em todas as órbtas, tanto federal, estadual, quanto municipal, e a gente avança na legística, né, quando a gente fala da importância da legística, a gente diz que não é só nos entes públicos que a legística é importante, ela também tem sua importância na seara privada, né? Então, assim, quando vai se elaborar uma convenção coletiva lá no direito do trabalho, é importante observar a legística. Quando vai se elaborar aí um regimento interno do condomínio, ou o estatuto do condomínio, também é importante. Enfim, é muito importante as pessoas se aterem à legística. Por quê? Porque a legística diz a forma de elaboração dos atos normativos em geral, né? A legística é a arte de fazer leis. E aí, essas leis a gente tem aí de forma geral, né? Não só leis, mas atos normativos. E eu digo que a importância de utilizar a legística em todas as searas está no fato de que, caso haja algum questionamento sobre esse conteúdo que foi regulamentado, né, tanto na seara pública quanto na seara privada, ele pode ser levado ao debate perante o Poder Judiciário. E aí, quando se leva essas matérias, essas regulamentações ao Judiciário para que ele possa fazer a correta interpretação, o Judiciário tem que seguir regras de interpretação próprias, que observa a forma de elaboração dos atos. E aí, consequentemente, se esses atos normativos observaram a legística, consequentemente, a chance de conseguirmos, né, ter a interpretação correta, de acordo com a intenção das partes, né, que elaborou aquele estatuto, aquela convenção, ou até o órgão público, ela aumenta. Então, isso aí que a gente chama atenção pela importância, para poder estar padronizado, para facilitar o judiciário na hora de interpretar. Então, essa é a importância da legística. E a legística, como eu já disse, né, a arte de fazer leis, é o ramo, né, da ciência que estuda a elaboração de atos normativos em geral, né, tanto a lei, projeto de emenda à Constituição, uma lei ordinária, lei complementar, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, um regimento interno, uma resolução, enfim, como eu disse, todos os tipos de atos normativos. E a legística, ela é mais ampla, né, do que a técnica legislativa, que por seu turno integra a legística, né. A gente entende que a legística engloba tanto a competência para editar ou elaborar o ato normativo, quanto a gente fala da regularidade formal daquele ato normativo, que é a técnica legislativa, que tem que ser observado também, e, por fim, a regularidade material, que é a compatibilidade daquele ato normativo com o ordenamento jurídico como um todo, né, com a Constituição, com os tratados de direito internacional, né, também com as demais normas, né, do ordenamento, para que não haja antinomias. Então, para a gente tem esse entendimento que a legística está nesses três pilares, né. Outra coisa importante para se falar da legística é a sua distinção com o processo legislativo, né, porque a legística, ela está no momento anterior ao processo legislativo. Então, a legística ali é o momento da elaboração do ato normativo, é um momento em que quem detém aquela competência faz um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, faz um projeto de decreto, de portaria,
de instrução normativa, regimento interno, resolução, enfim, é justamente aquele momento de elaboração do ato, né? Depois da elaboração, depois que o ato, né, estiver pronto, a gente parte no segundo momento para, no caso, né, das leis, né, em geral, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, né, dependendo do caso, medida provisória, e projeto de emenda da Constituição, a gente parte para um segundo momento, que é o processo legislativo, né? Esse processo legislativo é debatido, é proposto inicialmente, depois debatido, né? E ao final pode ser aprovado ou rejeitado dentro do parlamento, né? No caso federal, do Congresso Nacional. No caso estadual, nas assembleias, né? Assembleias legislativas. No caso distrital, da Câmara Distrital. E no caso municipal, as câmaras dos vereadores, né? Então, o processo legislativo perpassa por esses órgãos que a gente falou. E aí, ao final, né, depois do debate, ele vai para a sanção ou veto. E aí, né, nessa sanção ou veto, caso seja sancionado, a gente tem aquele ato, ele deixa de ser um simples projeto e passa, após a sua promulgação, a ser uma lei, né? Uma lei, uma emenda à Constituição, enfim. Então é basicamente isso. Eu quis falar um pouco da distinção para poder ficar bem claro onde a gente fala de legística e onde a gente fala de processo legislativo. Então, são ciências que estudam, né, a elaboração de atos normativos, no caso da legística, e o processo legislativo, a forma, né, a forma de aprovação, ali a condução, o processo em si de aprovação dos atos normativos, né. Então, assim, aqui a gente quis fazer um vídeo curto para dar uns traços gerais, né, da legística, que é muito importante, e apresentar para vocês um pouco dessa temática, que, na minha opinião, deveria, inclusive, estar aí, vem uma proposta aqui para os nossos parlamentares, né, para que se inclua a legística nas grades curriculares, né, da Faculdade de Direito, porque é muito importante, é um tema muito importante. Todos os ramos do direito dependem da sua regulamentação, e aí a regulamentação perpassa pela legística, né? Então, na nossa obra, a gente traz alguns pontos, né, e peculiaridades de cada área, né? Alguns princípios, algumas coisas. Um exemplo muito bom que a gente tem é o direito financeiro, que tem várias questões pontuais que têm que ser observadas na hora de elaborar um ato normativo, né? Direito tributário, direito administrativo também, tem seus princípios que tem que ser observado, direito civil também, enfim, a gente fez essa pontuação na nossa obra, tá bem interessante, bem bacana, eu convido todos a conhecer, e da próxima a gente vai estar trazendo aqui mais conteúdo, mais temas. Outro tema importante, interessante, né, aí na era digital que a gente está produzindo, estamos trabalhando, é justamente a elaboração de atos normativos a partir da inteligência artificial, né? A elaboração do prompt da melhor maneira possível, entendeu? Para conseguir fazer esse ato da melhor maneira. E aí, com essa possibilidade, a gente consegue, né, levar essa forma mais eficiente de elaboração de atos a todos os nossos mais de 5 mil municípios, né? O Brasil é um país intercontinental, muito grande, e o conhecimento é muito importante chegar a todos os lugares, né? A todos os lugares, para a gente conseguir estar aí apoiando, estar falando, estar ensinando, estar auxiliando, estar ajudando, né? Para conseguirmos ter aí um conteúdo aí de excelência, regulamentando a vida, né, em sociedade das pessoas. Isso aí é muito importante, né? Muito importante a gente ter aí leis claras e justas, né? Então, basicamente isso que a gente tinha aí para poder contribuir por hoje, né? Espero que tenham gostado. E aí, quem quiser, se puder, entrar em contato com a gente, mandar mensagem para a gente estar fazendo aí novos vídeos, sugestão de tema, né, para a gente estar debatendo. A gente tem outras obras também, né?
e a gente está à disposição para tentar estar debatendo, contribuindo aí nesses assuntos e compartilhando conhecimento, tá bom? Um abraço e até a próxima.